profissional de direito, você deveria saber disso. Que quando você deu um exemplo aí do juiz, eu fiquei aqui perplexo, porque até aqui o que eu tenho assistido, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido sobre esse tema, os profissionais de direito, e aí eu falo do Lee Straub e Clark Bromberg, são especialistas, eles dizem o seguinte: se você levar um depoimento para o juiz, com tudo certinho, ponto com ponto, vírgula com vírgula, tem tudo para ele dizer está mentindo. Agora, quando você pega um depoimento de uma pessoa sobre um assunto, e você vai dizer uma coisa. Este vai preservar o núcleo, que é o ponto central da história, mas vai dizer, se afastando um pouco, acrescentando detalhes. O juiz verá o seguinte: esse depoimento é verdadeiro. Por quê? Porque eles não se sentaram para combinar informações. Aqui agora eu vou dar um exemplo para você. O Evangelho Marcano é o primeiro. Ele diz que Jesus estava entrando em Jericó. O Evangelho Lucano diz que Jesus estava saindo de Jericó. Professor, sobre isso aqui de Atos, falou... Eu vou chegar lá, irmão. Não, vocês estão vendo aí. É muita volta, professor Jeremias. Muita volta. É impaciente, cara. Não, gente. Nayara, a pergunta foi simples. Não, você falou de um monte de coisa e depois você chegou em Paulo. É então muita volta, professor Jeremias. Olha a pergunta. Eles ouviram ou não ouviram? O senhor vai citar Tenha Kant, paciência, tenha paciência, irmão. É muita volta. Paciência. 5 então veja, minutos e não responde. Sabe o que ele está querendo? Elas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Bora lá. Duas narrativas. Para ficar calado. Agora, aí a versão que você está lendo. Eu estou lendo aqui a versão Almeida Corrigida Fiel, que diz assim, verso 9 do 22. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz. Não entender não é não ouvir. Qual é a diferença? Eu não ouvi. Vamos dizer, vocês estão falando aí, várias pessoas falando. Eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. É a mesma coisa de eu dizer que eu não ouvi. A pessoa fala, eu não entendi, eu disse, eu não te ouvi. Quer dizer que eu não entendi. E segunda questão, quando Paulo relata de novo essa questão lá no capítulo 26, se eu não me engano, ele vai acrescentar uma coisa lá, que o Eterno falou com ele, né, o Mashiach falou com ele, em hebraico. Então, as narrativas históricas, eu conto uma história para você hoje, às vezes vou omitir alguns detalhes, amanhã ou depois eu vou dizer com outros detalhes, ou tirar alguns que eu esqueci. Essa é questão lógica. Entendi. Não tem problema nenhum no texto. Só tem porque assim, se a gente for partir desse pressuposto de que a Bíblia, eu não acredito no Novo Testamento, porque o Novo Testamento tem contradição. Eu acharia para você aqui, e até eu faço um desafio, se você conseguir me mostrar 50 contradições no Novo Testamento, eu consigo lhe mostrar 100 no Antigo Testamento. E aí, o critério vai ser o mesmo, deixar de acreditar nele? Tá, agora eu vou falar o problema aqui. As duas narrativas estão em Atos. Independente se é terceira, segunda, quarta pessoa... Não, independente o caramba, cidadão. Independente o caramba. Eu falando de você é uma coisa, você falando de si mesmo é outra. Independente não, senhor. Vamos manter assim um pingo de honestidade com relatos. Uma coisa é eu testemunhar do que eu fiz, outra coisa é que uma pessoa testemunha do que eu fiz. São coisas diferentes. Tá, eu acho que você está confundindo... Não é a mesma coisa, viu? Eu acho que você está confundindo o texto de Lucas e Marcos. Não é Lucas e Marcos. Não, eu estou lendo o mesmo texto. Então eu vou ler para todos, nem eu nem você, as pessoas vão responder aqui. Lê. Atos 9. Vejo que vocês apuram. Os varões, os homens que estavam com ele, né? Os varões que iam com ele, os homens que iam com ele. Então alguém está narrando que Paulo fez isso, né? Que aconteceu com ele, correto? Os homens que iam com ele ouviram a voz. Os homens que iam com ele ouviram a voz. Certo? Vamos para 22. 22 já diz. E o que estavam comigo, esses varões, né? Em verdade,
viram em verdade a luz e se aterrorizaram muito, mas não ouviram a voz. Os Aí, de mesmos novo. varões, uma hora ouviram a voz e outra hora não ouviram a voz. Não Os foi irmãos assim. estão enxergando isso aqui? Estão enxergando? Estamos. Almeida, corrigida e fiel, certo? Verso 9. E os que estavam comigo viram, na verdade, a luz, se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz. Para começar, eu sou homem. Não Eu não ando ouviram com a mentira, voz. viu? Então, o texto aqui está dizendo que eles não entenderam. Aí, você está procurando uma tradução que vai dizer aquilo que você gosta, né? Quer ouvir. Então, Almeida, corrigida e fiel. Calma que eu vou abrir aqui. Primeiro, para ver se eu estou mentindo, mas não ouviram. Tem até a mãozinha voz. do Valdomiro Santiago. Ó, não ouviram a voz. Não ouviram a voz. Qual é a versão minha? E agora, gente? Ouviram ou não ouviram? Em quem eu acredito? E agora, aproveitando que o Zacai abriu outra Bíblia, em qual Bíblia eu acredito cristã? Porque tá difícil. Qual Nenhuma. Bíblia É cristã? porque, eu de devo novo, acreditar? olha o critério, né? Se eu acho uma contradição, então não tem. Bora lá. Não, Bora eu com a não contradição acho aqui no Taná. Bora que vamos vamos com a contradição saber no se eu Taná. devo acreditar ou Bora não. lá. Se você puder se manter calado agora, será bom. Veja bem, Eu me calo. se eu leio, segundo Samuel 24:1, diz que o Eterno, a ação de fazer o censo parte do Eterno. Queria Certo? Atos. Eu vou pegar outra Bíblia. Eu tô ouvindo, eu vou pegar outra Bíblia. Vai lá. Eu queria Atos. Alguém Não, pode eu estou explicar em sobre Samuel. Eu estou Atos? agora. Atos não, né? É só para mostrar aqui a dois pesos e duas medidas, viu? Nesse jogo de palavras. Então, Tá. se eu pego aqui 2 Samuel 24:1, ó, vou pegar aqui Samuel. 2 Samuel 24:1. Que diz assim: E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai e enumera Judá. Então, aqui, né? Está dizendo que o Eterno fez isso. E aqui é o tetagrama, certo? Aqui é o tetagrama. Aí é o eu vou tetagrama para que é o Crônicas. Eterno. Crônicas, capítulo 21, verso 1. Primeiro Crônicas. Vamos lá para primeiro Crônicas. King James. Não. Eu estou aqui, primeiro Crônicas. Não Bora lá. ouviram. King James também diz não 21, ouviram. 1. Não ouviram King James também. Mas a do Zacai é a Bíblia certa, né, Zacai? Exatamente. Essa mesmo. Entendi. Ouviram a resposta do Zacai? A dele é a certa. Bora lá. Veja aí como ele está correndo aqui da questão. Já aqui. me respondeu. Já me Crônicas, respondeu pra né? todo mundo já. 21, 1. Eu respondi. As pessoas que têm que julgar Com na barra de certeza. Tá rolar, respondido. Ouviu aí, Wesley? Tá respondido. Então, eu posso falar? Deve. E aproveitando, Wesley, eu estou desafiando o Shaul para falar sobre essas questões, nenhum debate. Não Eu não participa. debato e fico enchendo o saco do pessoal nas lives dos cristãos, dizendo que a Bíblia do cristão não presta, mas eu não debato. Faça isso comigo. Debata comigo. Calma aí. Comigo. Calma aí. Você Deixa eu não ver se faz eu isso. entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Ô, Zacai, Eu não então posso quer dizer participar que- de lives Quer dizer que as outras da traduções é mentirosa? As outras As ações Eu outras são... estou traduções dizendo é que o mentirosa? Shaul é mentiroso, é diferente. Não, amigo, eu tô peraí, falando não que faz tá isso. escrito. Gente, Não fala Não, contra não, você. louco, não é gente. objetivo Fala pesado. contra o argumento dele. O senhor é tão inteligente. Ataca o falar só uma argumento, coisa Zacai. Não interessa o que eu sou, deixo de deixa eu ser, falar só cidadão. uma coisa aqui, gente. Só um minutinho. Não Eu entendi, sempre querido. sou adepta da gente sempre debater argumento, não pessoa, porque é ofensível. Espero que todo mundo respeite um ou outro ofensivo. aqui. É um adjetivo pesado. Ah, eu chamei de mentiroso e repito. Se quiser me descer da live, fica à vontade. Agora o desafio para o Não, debate está amigo, pronto. então peraí. Agora a situação é a seguinte. Você chamou de mentiroso. Cidadão, eu não tenho medo nem de você e nem dele. Você pode ser polícia, fala o que quiser. O que você vai O falar senhor está não sendo interessa. arrogante. Gente, Aí sem o Zacai, ordem. Eu você sou tá sendo arrogante. fanático Eu sou religioso. Infelizmente, a mais
ao próximo como a si mesmo. Vai responder a questão ou não vai que eu perguntei agora? Ô, Isso é Zacai, por por que na você é um Bíblia não fala fanático nada de religioso? romano? É porque eu quero, não é da sua conta, eu pago minhas contas. Não, deixa eu Ah, falar. então Responde respeita as ele. pessoas, Também não tem cara. resposta. Eu não tenho que respeita as respeitar pessoas. você, rapaz. Você vive desrespeitando a fé cristã, enchendo o saco de todo mundo e quer ser respeitado. Não Pra foi. uma Não, Não, você tá respeitar o não Shaul aí, ó. respeito. O Shaul Olha, nunca deixa eu desrespeitou ver. O nada. senhor está sendo arrogante. Eu chamei de mentiroso porque é desrespeitando. mentiroso. Eu O Shaul diz desrespeito uma coisa hoje, amanhã ele diz Agora o outra. Shaul não. Ele diz uma coisa hoje, amanhã ele diz Eu outra. Ele tá penso mentiroso. A em pessoa que não Mas mantém a você, palavra. até o seu Jesus é mentiroso, e daí? Nayara, porque assim, ó, chega uma hora que você perde a paciência com a dissimulação das pessoas. O camarada diz que respeita, mas todo dia tá nas lives dizendo que aquilo que você acredita é mentira. Todo dia. E aí a gente chama ele para um debate cara a cara e não tem coragem. Você tá me entendendo? Não tem coragem. Eu acabei de citar 2 textos aqui, onde um texto mostra que o Eterno fez a ação, o outro texto diz que é Satã. É contradição ou não? É o texto. O desafio continua aqui, viu? Pode play. Wesley, se ele quiser, eu aceito qualquer tema. Então, 1 Crônicas 21:1 diz assim, Nayara. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar o povo. Crônicas 21. Segundo Samuel 24:1, diz o seguinte. Esse aqui é só um, eu posso mostrar 100. E a ira do Eterno se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles. Quem incitou aqui foi o Eterno. Lá no outro texto foi Satã. E aí, quem é? Eu vou pegar o mesmo critério. Eu sei explicar o texto. Aí eu vou pegar o mesmo critério. Porque tá dizendo uma coisa aqui e aquilo lá tá dizendo outra. É contradição isso? Kai, tu sabe que nas traduções, quando passa, eu tenho várias Bíblias aqui e dependendo da tradução muda completamente o texto, né? Não, eu posso ler em hebraico se você quiser. Tá? Do mesmo Eu jeitinho. quero. Tá? Ó, vou mostrar o hebraico aqui para você. Você como é aqui em Samuel. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vou mudar a câmera aqui. Eu tô esperando a minha resposta até agora e não consigo. Quem dirá partir para outro assunto? Aqui, ó. Vai ser e ó, acendeu-se a ira de quem? Quem sabe o que é isso aqui, ó? Tetagrama. A ira de quem? Do tetagrama. Contra quem? De Israel. Contra Israel. Certo? Então aqui não tem dúvida que é o tetagrama aqui, que se acendeu a ira. Se eu vou para Crônicas 24. Vernei, Harum, Malhakum, e aqui vai dizer, ó. E incitou Satã. Deixa eu pegar bem que o texto direitinho aqui, já para não errar aqui, ó. 1 Crônico 21, bora lá. 1 Crônico 21. Veja aqui, ó. Então Satã se levantou contra Israel, correto? Tá no português. Bora ver se tem a palavra Satã aqui no hebraico, né? Viamor que Satã, ó, se levantou Satã para contra, ó, Satã al Israel. Agora aqui é Satã, não é mais o Eterno. Tá no hebraico ou não tá? Então fica o desafio, eu vou sair que eu vou trabalhar. Você quer que eu já responda para não precisar fazer desafio? Eu já respondo. Não, o desafio é pra gente responder, não é só essa questão não, tem várias, viu? Tá, essa aí todas são Rassatã, tá? Todas são Rassatã. Todas? Todos, tudo que tiver Satã ou Satanás no Primeiro Testamento é Rassatã. Tudo. Não, mas em Samuel é o Eterno lá. É o Eterno. Rassatã é o Eterno. Qual mais resposta você quer? Em Jó, Rassatã é o Eterno. Em Jó, Rassatã é o Eterno também. Qual resposta você quer mais? Ele não disse que é o Eterno, não. Eu provo pra você que é. Você quer que eu provo? Eu abro agora e Prova provo. aí pra nós, vai lá, faça isso. Vamos lá. O Shaul, então, o Rassatã, Deus conversou com Deus ali,
Deixa eu dar essa refutada, que essa vai ser light, se vocês Vai puderem lá, gravar. faça isso aí para nós. Se vocês puderem gravar, essa vai marcar a vida. Ô, Edward, Oi. aprende essa, que essa você vai amar. Você vai falar assim, o Shaur é embaçado. Pega essa, você vai falar, o Shaur é embaçado. Então vamos lá. Vou provar que Rassatã, ou no português, na Bíblia em português, é Satanás, tá? Peço para que todos abram em Jó, capítulo 42. Não, pode parar que você está enrolando, igual você acusou Jeremias de enrolar, e você está enrolando. Eu quero saber, dentro desses 2 versículos, se Satã, aqui nesses versículos, é o eterno mesmo. É o eterno. Pois mostra nos 2 versículos. Tá. Agora eu vou fazer igual você fez com Jeremias. Eu não aceito você ir para lugar nenhum, a não ser para os 2 versículos aqui, mostrar Você está com medo da refutada que eu vou dar? Bora lá. Você está com medo da refutada? Não é com medo não, que eu não sou moleque para estar te escutando, não, fazendo palhaçada com a minha cara. Edward. Você fez isso com Jeremias, então eu não aceito também não. Vou ler e provar que toda a Bíblia, não só os 2 versículos que o Zakai falou, toda a Bíblia do Primeiro Testamento, todos os livros, Rassatã, ou se estiver em português, Satanás, é o eterno. Eu vou provar com um versículo. Vou ler. Vai lá, lê. Sobre Jó, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Eterno lhe havia enviado. O Eterno enviou o mal, o agente do mal foi quem? Rassatã. Você tá de Ah, brincadeira. então não é o Eterno, é um anjo que ele mandou. São coisas diferentes, né? É o Eterno. Não, o texto não diz. Diz que tinha um anjo. Olha, presta atenção, como é que não malandro. acredita em Jó. Já que você quer ir, não, cidadão, fique calado aí, deixa eu terminar. Se acalme aí. O texto lá de Jó diz que um camarada que é identificado como Satã, porque é inimigo de Jó, o termo Satã. Eu não acredito num diabo físico. O Wesley tá bem aqui que sabe que eu não acredito. Que existe um diabo separado do Eterno nesse sentido, que é oposto a ele. Eu não acredito nisso. Tá. Porém, o texto diz que existia um camarada que rodeava a terra, que fiscalizava, que foi para o conselho diante do Eterno, questionou o Eterno a respeito. Então, é um outro indivíduo. É um outro indivíduo e não eterno. Todos os males que vêm sobre Jó é sob a autorização do Eterno. Isso é fato. Não há refutação nenhuma, cidadão. Vai sonhando, viu? Vai sonhando que vai dar certo um dia. Agora o desafio está feito. Marca o dia. Mas o Saul tá pior do que o Jeremias, porque ele não acredita em Jó, porque ele tá indo em Jó. Ele fala que não existe Jó. Mas o que tem a Não, é ver? porque ele fugiu dos textos que eu mostrei agora. Ele fugiu. Não fugiu, Eu eu vou respondi. refutar. Não fez nada. Zakai, mas eu está desafiado, respondi. viu, cidadão? Zakai, eu respondi. Obrigado, Nayara. Eu não entendi. Você não entendeu porque eu vou trabalhar, eu tenho que fazer. Não, eu respondi. Você perguntou, eu falei. Não respondeu Todos coisa. são- Eu explico. Ó, você disse, eu vou repetir o que você disse. Você quer eu respondo de Você novo. disse que era o Eterno, que era Satã. O camarada que estava lá, que foi lá. Veja bem, olha só o que ele está dizendo. O camarada que foi fazer um relatório, que levou um relatório para o Eterno, que chegou diante da reunião com o Eterno, Não, isso não existe. diante de outros filhos, presta atenção, diante de outros filhos do Eterno, Bene Elohim, chegou lá, ele era Satã, por quê? Ele era um opositor de Jó, fez um relatório e ele está dizendo que esse mesmo camarada é o próprio Eterno. Rapaz, vai aprender a ler, rapaz, aprenda pelo menos português, primeira, segunda pessoa, essas coisas assim, a narrativa, entendeu? Quando você aprender, aceite o debate comigo, cidadão. Não tem como debater com você é muito sábio. Não tem mesmo não, porque é fraco. Eu sou fraco. Obrigado, Nayara, obrigado, tô saindo.